Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar. Amigos e amigas da TV Liberdade, a TV da comunidade. Que bom! Mais uma vez estamos chegando até você com o programa Jornal de Bagé, num dia muito especial, muito, absolutamente especial, meus queridos amigos. E como sempre, como vocês viram, com o patrocínio do Charque Paladar. Olha aqui, caramba. O homem mandou uma mantinha de charque pra mim aqui, mas será que vai ficar só nisso aqui, Cardan? Charque Paladar, ali na rua Átila Taborda, no bairro Arvorezinha. Você precisou para o seu charque, para o seu carreteiro, para a sua casa, para a sua mercearia, para o seu açougue, para o seu comércio, vá ali na Arvorezinha, na rua Átila Taborda, que você tem produto da melhor qualidade, bons preços. É só chegar lá e negociar com o nosso amigo Walter. E aí eu continuo, Kainan, falando o seguinte, ô Walter, não ficar só naquela linguicinha lá, mas que barbaridade. Tem linguiça e linguiça boa também lá. Eu conheço e é um espetáculo. Bom, olha aqui, Kainan, muito obrigado. Kainan está na técnica de som. Aliás, Kainan, tu trocou de nome. Segundo meu amigo Zé Grandão, agora se chama Kailan. Ô Zé Grandão, não me troca o nome do homem aí. Kainan, velho de guerra. O Zé Grandão te chamou outro dia, eu estava até, não estava prestando atenção de Kailan. Mas de onde é que o Zé Grandão? O Zé Grandão é um colega nosso aqui, apresentador de um programa da melhor qualidade. Música boa e uma comunicação espetacular. Ao meu diretor Eberson Feijó, diretor desse canal alternativo, TV Liberdade, a TV da comunidade. Um abraço, muito obrigado pela confiança, cada vez atribuindo a nós uma responsabilidade de levar uma comunicação alternativa de fundamento e de interesse da comunidade para você. Olha aqui, meus queridos, eu quero me redimir. Quarta-feira passada nós entrevistávamos aqui o cantor, compositor, poeta Lisandro Amaral, né? Um papo sensacional, quando ele veio aqui apresentar o lançamento de um CD de obra do Heron Vaz Matos, Estrada Real. E várias pessoas participaram ao vivo do programa, inclusive mandando mensagens. Nós estávamos sem o telefone aqui na frente, não podemos fazer menção, mas eu lembro de algumas pessoas, e hoje eu rememorava isso, né? Que participaram, a Luciana Ralphen Bonilha, né? Se não me engano, a Luciana Ralphen Bonilha foi primeira prenda do CTG Pampa e Minuano, exatamente. Quando entrevistamos aqui um outro dia alguém representante do Tenente Benites, ela teve uma comunicação com o nosso, está fora, longe de Bagé, mas sempre atenta às coisas que acontecem aqui na terra natal. Então a Luciana Ralphen Bonilha, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Liberdade. A Catita Severo, lá da cidade de Camaquã, meu querido Kainan, o Fernando Oliveira, o Bruno Esteves, o Rodrigo Medeiros, o Jarnel Barbosa Melo, a Helena Maria, a dona Marlene Kegler. A Marlene Kegler é a mãe do nosso colega aqui da TV Liberdade, o que apresenta o programa segunda-feira, Kainan. Heleno, exatamente. Bom, mas também nós chegamos até você porque nós temos uma participação importantíssima da Onix Produtora. Você precisa de qualquer trabalho, de produzir uma peça publicitária, uma live, fotografias, filmagens, entre no Face, na página da Onix Produtora, que você vai encontrar ali uma penca de serviços. Muito bem, estamos aqui chegando até você com mais um programa
da TV Liberdade, a TV da comunidade, a TV da comunidade, exatamente. Olha aqui, ó, eu vou fazer uma releitura de um texto que eu já fiz por 2 vezes. E ao final vocês vão entender por que eu vou reler esse texto, que eu já por 2 vezes eu acho que eu fiz isso aqui. De autoria do escritor, professor e psiquiatra Augusto Cury, relido em grande parte do mundo. Diz assim, o texto do mestre Augusto Cury: aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não impor minhas ideias, e a entender que cada pessoa é um único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem segredo da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto a necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, cada sorriso, cada sucesso, cada fracasso como uma oportunidade preciosa para crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz a vida uma agradável aventura, sem tédio, sem angústia, sem solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Amém, meus irmãos? Pois é, por que eu fiz isso? Porque hoje nós vamos falar com um mestre, evidentemente que não é o mestre Jesus, mas o mestre dos ensinamentos. Muito bem, estou aqui nos estúdios da TV Liberdade com o professor Eduardo Fredes Nogueira. Professor Eduardo, o senhor pode, por favor, retirar sua máscara. Sua máscara. Estamos aqui nos estúdios, o Kainan, segundo o Zé Grandão, o Kailan está longe e distante de nós dois. E nós estamos numa distância razoável. Isso aqui é um exemplo que nós estamos dando a todos os nossos telespectadores. Façam isso. Usem máscara ou gel, usem máscara, mantenham o distanciamento. Estou pedindo ao professor que tire a máscara para facilitar a comunicação, porque estamos exatamente protegidos. Eu estou de máscara, estamos usando gel. Então, façam isso também no seu dia a dia. Não perca de vista que a única proteção que nós temos hoje sobre esse malefício do coronavírus é as medidas preventivas. Máscara, álcool gel, lavar as mãos, manter distanciamento. Não façam aglomeração, é lamentável o que a gente vê no centro da cidade, nas noites de sexta para sábado, sábado para domingo e domingo. Uma juventude enorme, quantidade, aglomerada na beira dos carros. Por favor, sejam responsáveis, que ainda não temos a cura para esse mal. A cura vai vir com a vacina. E sabe quando vai vir a vacina? Né? Pois é, sabe lá quando vai vir. Olha aqui, meus queridos. Hoje, esse programa está sendo ao vivo, transmitido para você, dia 14 de outubro. Amanhã vai rodar, depois da manhã vai rodar, semana que vem vai rodar. Então você compartilha. Compartilhe, seja na segunda, na terça, na quarta, passe adiante, para que todos possam sorver um pouco das informações que o programa Jornal de Bagé leva até você nesse dia 14 e nos próximos dias da semana, porque fica aí na página da TV Liberdade, na Facebook,
Hoje é um programa especial, porque 14, 15 é dia do professor. Entenderam o porquê dessa mensagem? Tem tudo a ver também com o dia do professor. 15 de outubro, dia do professor. Esta data homenageia os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento no país, abrangendo os profissionais que trabalham desde a educação infantil até o ensino superior. Como todos nós sabemos, trata-se de uma das mais importantes profissões praticadas no mundo. Afinal, sem ela, sem a profissão, sem o professor, a transmissão de conhecimento e a correta apreensão destes pelas pessoas seriam praticamente impossível. A origem do Dia do Professor se deve ao fato que, na data de 15 de outubro de 1827, Kainan, Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país naquela época, Kainan, 1827. E em 1947, já no nosso período, eu não era nascido ainda, Kainan, o professor Salomão Becker criou o Dia da Confraternização em homenagem aos professores. Aí eu já era nascido, Kainan, em 1963, a data foi oficializada pelo Decreto Federal 52.682. Tá, meus queridos? Por isso, um abraço muito carinhoso a todos os professores, estejam na ativa ou estejam aposentados. Os mestres que ensinam desde as primeiras letras até o ensino superior, que seria de todas as demais profissões sem o professor. Parabéns a todos os professores pelo empenho, pela dedicação com que se entregam às nobres tarefas de ensinar e educar. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Tá bem, meus queridos professores? Um abraço. Transmitam vocês aí que não são professores aos seus antigos mestres, aos seus antigos professores, familiares, os nossos cumprimentos. Compartilhe esse programa, passe para eles, porque é uma homenagem que fizemos a eles, tá bem? Muito bem, estamos aqui nos estúdios da TV Liberdade, depois desse monte de conversa, Kainan, Zé Grandão, é Kainan, Zé Grandão, não é Kailan, tá bem, meu querido? O Zé Brandão vai me esperar na porta da TV Liberdade, chamando a atenção num homem como aquele, rapaz. Olha, o apelido dele é Zé Grandão, nego. Eu estou aqui nos estúdios com o professor Eduardo Fredes Nogueira, que é o presidente do Sindicato dos Professores Municipários de Bagé. Sim, Profem. Professor Eduardo, é um privilégio, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV Liberdade. Muito obrigado pela sua presença, querido. Obrigado pelo convite. Da mesma forma, é um privilégio, é uma satisfação estar aqui contribuindo com o programa de hoje, né? E falar um pouco sobre a profissão do magistério, os novos desafios que a questão do Covid mesmo está nos lançando esse ano de 2020. Não está sendo um ano fácil para ninguém. Apesar de alguns comentários que a gente vê nas redes, né, por aí afora, que os professores não estão tendo uma vida fácil, que não estão tendo que se deslocar aos seus trabalhos. Apesar desses comentários, a grande maioria da população, espero, né, que saiba da realidade que realmente está passando o magistério, tanto o público quanto o particular, no ano de 2020. Posso lhe interromper? Pode. Posso lhe interromper? O senhor chama Eduardo Fredes Nogueira. Exato. Né? O sobrenome chama atenção aqui, com certeza, da grande maioria dos moradores mais antigos aqui de Bagé, porque é um sobrenome diferente. O senhor poderia dizer o seguinte: o senhor não é originário de Bagé. Não.
O senhor veio de longe. Sou de Pelotas. O senhor é da cidade de Pelotas. Nascido em Pelotas. Né? Está radicado aqui em Bagé e o senhor participa do ensino municipal. Professor Exatamente. do ensino fundamental. E hoje o senhor dirige o CEPERS. O Simprofem. Simprofem. O CEPERS é dos professores do Estado. Então o senhor é dirigente do Simprofem desde quando? Desde abril de 2017. O senhor foi eleito... Na verdade, eu era vice-presidente da chapa anterior, que era o presidente Loi Vaz Lacerda. Ah, o Loi! O Loi, exatamente. Eu fui desde 2013, eu já era vice-presidente do Loi, né? Participava das atividades do sindicato, só que não era exclusivo, né? Não era cedido para o sindicato. Então eu lecionava na... Vou contar um pouco da minha história, então, até chegar nesse tempo, pode ser? Para apresentar para quem não conhece aqui em Bagé. Para quem não conhece. Bom, cheguei em Bagé, dia 29 de setembro eu fiz 10 anos de Bagé, foi a minha primeira matrícula aqui. Hoje eu tenho 2 matrículas no município, acho que eu já sou mais bagéense do que pelotense hoje, em função da vivência aqui, da intensidade da vivência aqui na cidade, né? Mas voltando ao assunto da minha história no sindicato, desde 2013, eu participo do sindicato desde que eu vim para a cidade, né? Só que em 2010 já havia acontecido uma eleição, né? Depois em 2013 que teve uma outra eleição em que o presidente Loi da época ele foi reconduzido ao cargo e a partir de então eu era vice da chapa dele. E só que ao mesmo tempo, obviamente, né? Como o vice eu não era cedido para o sindicato, eu trabalhei em outras escolas. Eu fiquei 7 anos na escola São Pedro. Dos 7, os últimos 2 anos eu fui diretor da escola também, né? Escola MF São Pedro, ali na Santa Tecla. Via eleição também. Via eleição. A eleição ocorreu em 2014, assumi em 2015 e fui e exerci a atividade diretora ali até ir para o sindicato depois, com a aposentadoria do Loi. Eu até não esperava tão cedo, mas ocorreu outros problemas pessoais na vida dele, ele precisou se afastar antes. Tentei por um momento conciliar as 2 atividades, sindicato e direção de escola, não foi possível. Quando eu estava num lugar me chamavam no outro, quando eu estava no outro me chamavam no primeiro, né? Então eu tinha que dar em 2 lugares ao mesmo tempo, ficava muito complicado de conciliar essas atividades. E aí eu fiquei no sindicato, né, que é onde estou até hoje. Tivemos uma eleição ano passado, na qual eu fui reconduzido ao cargo, né. Houve algumas modificações na nossa chapa. A chapa são 23 integrantes na chapa de um sindicato, é bastante gente. E estamos aí trabalhando, né. Hoje o sindicato ele oferece várias coisas para os sócios, entre elas nós temos 17 kitnets na Praia do Cassino, né, que são oferecidos a preços diferenciados por sócios durante a temporada e fora de temporada também. Esse ano, fora de temporada, a gente não está trabalhando com a pousada do Cassino em função da Covid-19, né? Todo esse problema de pandemia, a gente, enquanto pessoas, a gente tem que dar o exemplo, enquanto professores, a gente tem que dar um exemplo maior ainda, porque a gente é muito mais visto, muito mais observado pela sociedade, né? Como a gente estava comentando antes de começar o programa, uma outra profissão, você pega cometendo alguma infração, bebendo e dirigindo alguma coisa errada, vamos dizer assim, um professor fica muito mais evidente que não pode fazer isso, porque a gente serve também de exemplo para os nossos alunos, né? E muda muito, eles se espelham na gente, eles têm que enxergar, eles enxergam no professor uma pessoa ideal e a gente não pode dar um exemplo errado para eles. Eu me cobro muito a respeito disso, né? Então, sempre, assim, os pequenos detalhes, estacionar num lugar errado, essas coisas que parecem pequenas, às vezes, no dia a dia, eu acho que está na gente mostrar e dar o exemplo que a gente é possível e é o certo fazer tudo da forma correta como tem que ser feito, né? Professor, eu sei que estou vendo o senhor é um jovem, né? 40 anos. É jovem, sim, claro, imagina, tem 12 anos de magistério? 12 anos, é um jovem. Tem um futuro ainda grande pela frente, especialmente, e interessante isso que o senhor colocou
porque a vida mudou tanto, e o senhor está falando que está parecendo que é aqueles professores antigos. Não estou dizendo que os professores jovens não tenham essa característica, né? Mas a vida se tornou tão diferente para todas as pessoas que às vezes o professor preocupa-se simplesmente chegar na sala de aula e despejar os ensinamentos e coisa e tal, e o senhor trabalha com essa coisa de ser o exemplo. Isso aí é louvável. E eu vou lhe dizer que isso aí eu tenho a impressão, eu não estou fazendo crítica, isto é exceção. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta com relação ao sindicato. Eu vou chegar nessa questão do exemplo do professor, aluno, sim. Essa relação com o aluno, que é uma coisa que hoje é interessante a gente abordar. E o senhor já tem uma experiência razoável, grande, inclusive, nessa questão. Mas como é que está o sindicato? Qual é o grau hoje do quadro social? Porque o sindicato, eu lembro de algum tempo atrás, desde a época que eu fui vereador, e já faz anos isso, né? Era um sindicato que tinha um quadro social bastante grande, né? Depois houve uma série de defecções aí, de gente não querendo mais se sindicalizar e coisa e tal. Blá, blá, blá. Como é que está o quadro social hoje do Simprofem? Olha, a gente tem em torno de 600 sócios hoje, pagantes. Digo pagantes porque são os da ativo. E mais, em torno de um pouquinho mais de 100 sócios dos aposentados. Dentre esses, os remidos também, né? Os remidos é aquele sócio que se aposentou depois de ter contribuído por 20 anos, conforme o nosso estatuto, e aposentado, são os 2 requisitos que é exigido para isso, ele passa a ser sócio remido. Ele não paga mais para ser sócio e desfruta de todas as possibilidades do sindicato, né? Os convênios, o cassino, enfim, tudo que o sindicato tem a oferecer. E o quadro social, a questão do sindicalizar-se, a gente sabe que isso aí é uma questão individual e voluntária, não pode ser mais obrigatória, né? Continua sendo descontando a taxa, a contribuição sindical via folha de pagamento, ou tem que ir lá no sindicato pagar? Bom, porque teve um período que era descontado em folha, depois parece que houve uma proibição disso, não é? Exatamente, não. Aí é uma questão bem delicada também, que hoje é descontado em folha, ganhamos na justiça isso, inclusive. Porque lá em 2018 o governo municipal ele não queria fazer esse desconto na folha de pagamento, se não fosse feito um recadastramento. E a gente ficou 2 meses praticamente com 10% dos sócios contribuíram lá. Chegou a 2 meses, 1 mês e um pouquinho lá, 10% a gente conseguiu, porque a gente ficou sabendo dessa nova normativa do governo 10 dias antes de fechar a folha, então era impossível correr atrás de sócio por sócio num período de férias ainda, que aconteceu em janeiro de 2018. Isso quase quebrou o sindicato, então? Não quebrou porque a gente tem uma reserva. Tinha uma reserva. Porque se não tivesse, quebrava. E é bem complicado. Então o que aconteceu naquele período? Nós tivemos que entrar com uma ação na justiça para o governo voltar a descontar em folha como era feito antes. Hoje está sendo descontado em folha como sempre foi. Depois, em 2019, quando o governo Bolsonaro também tentou fazer algo parecido, né? Depois parece que estava copiando o Bagé, né? Tentou, e as centrais sindicais conseguiram barrar isso. Porque, assim, hoje em dia, eu acho que sempre foi assim, na verdade, é difícil de tu tem que oferecer outras coisas. O trabalho do sindicato em si, ele não é tão valorizado. Eu noto que muitos sócios são sócios porque nós oferecemos o cassino, nós oferecemos um convênio com uma universidade à distância, né? As pessoas podem nos procurar depois para ter esses detalhes, né? Não vou falar aqui, senão a gente vai ficar horas. Uma universidade à distância, nós temos convênio com um médico dentista, nós temos com um psicólogo, psiquiatra, temos convênios com outras dentistas. Tem um dentista que é conveniado, que o sócio não paga nada, ele vai lá e faz os procedimentos sem pagar. Os procedimentos mais leves, os primários, aqueles limpeza, algum outro procedimento dentário, ele faz sem pagar nada. E temos mais 2 dentistas, né, que são através de convênio com descontos. Além disso, temos o jurídico do sindicato, que atua
quase que diariamente, né? Sempre. Agora na pandemia até não tanto, mas num período normal, diariamente tem gente para ser atendida pelo jurídico do sindicato. É muito utilizado também. Enfim, hoje em dia os sócios, infelizmente, a maioria, não todos, não é só a luta do sindicato junto com seus governos, né? Perdeu muito essa essência, né, Perdeu professor? a essência. Isso não é fruto não é de agora. do Sinprofem e não é de agora. Todos. Eu sinto muito isso. Eu queria que fosse pela luta sindical. Mas então a gente se perdeu. Até tem umas teorias aí, mas não precisa nós entrar nisso. Não precisamos entrar nesses detalhes. Então, assim, claro, obviamente, assim como tudo que é atividade, tem os bons e os maus. Tem os bons sindicatos, que eu quero acreditar que são a maioria, e tem os maus que andaram fazendo muita coisa errada por aí, e alguns até fazem, né? Mas são uma minoria, não é o caso, assim, eu particularmente não... Em Bagé, assim, os sindicatos que eu tenho contato desenvolvem um trabalho bem sério e justo para defender a sua categoria, né? Enfim, então, assim, ó, o nosso sindicato hoje, a gente, durante um período fora a pandemia, porque a pandemia ela é totalmente... Esquece o que aconteceu antes, é um período novo, é o novo normal, é tudo diferente do que a gente já viveu antes. A gente, assim, ó, o sócio, quando ele passa para o FUNPAS, quando ele se aposenta e passa a receber do FUNPAS, ele não tem mais contado na folha de pagamento. Aí eles são sócios que vão lá no sindicato pagar. Os demais, os que estão na ativa, são descontados em folha. Sim, mas para o desconto em folha carece... tem uma exigência. Uma autorização que a gente encaminha para a prefeitura. Não é compulsório. Não é de qualquer jeito, não. O imposto sindical que tinha antes, ele acabou lá em 2017. Isso. 2017 já não teve. Esse a gente nem propõe mais, porque sabe que o pessoal não vai querer. Então a gente mantém o sindicato correndo atrás sempre e oferecendo as melhores opções, né, para os associados. Por exemplo, hoje o professor ou qualquer funcionário que quiser fazer uma pós-graduação ou uma graduação à distância, nós temos um convênio que oferece 30% de desconto. Esse desconto, dependendo do curso que a pessoa for fazer, é maior do que a própria mensalidade. Então aí já se pagou. Depois disso, a pessoa ainda tem outras vantagens, como o cassino, por exemplo, que é muito procurado, principalmente na temporada. A gente oferece diárias de 60, 70 e 80 reais. 60 o quarto de 2 lugares, 70 o de 4 lugares e 80 o de 6 lugares. É um kitnet, é tudo no mesmo ambiente, um banheiro individual, uma cozinha compacta, uma geladeira, e a pessoa pode ir para lá e ficar até 7 dias durante a temporada com a sua família, com quem ela achar. Ela se torna responsável daquele espaço no período em que for para lá, né? Professor Eduardo, eu vou fazer um parênteses. O senhor estava fazendo um comentário e eu vou colocar reticência aqui porque eu quero fazer uma indagação com relação a essa questão do trabalho do sindicato. O sindicato hoje, e o senhor acabou de dizer que, no seu ponto de vista, ele hoje é um sindicato mais social e assistencialista do que propriamente um elemento importante na luta dos direitos da categoria. Sobre isso eu vou fazer uma pergunta daqui um pouquinho para o senhor. Sim, eu quero chegar lá também. Por enquanto eu vou fazer o seguinte. E eu quero lhe dizer o seguinte, eu trabalhei desde 1974 no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E nós tínhamos um sindicato absolutamente assistencialista. O sindicalismo rural. Passou um tempo e nós éramos chamados de sindicato pelego. Até que em 78, se instalou no Brasil a primeira convenção coletiva de trabalho na área rural. Foi em Bagé. 1978, primeira convenção coletiva na zona rural no Brasil. Só tinha acontecido uma outra parecida, mas foi na área da cana, que não era sindicalismo rural, aquilo era diferente. E essa relação, o sindicato passou a fazer uma derivação, né, na questão de estabelecer melhores e mais direitos e garantias dos trabalhadores rurais.
e que infelizmente passou os anos, o modernismo veio, o maquinário e coisa e tal, essa luta ficou refreada. Mas foi um marco, né? O sindicato muda de uma posição para outra, sem, no entanto, buscar o confronto. Então eu sei bem o que é exatamente isso, por isso que eu vou depois me fazer uma pergunta com relação à questão do sindicato ser um elemento de luta da categoria, dos direitos da categoria. Hoje nós temos uma situação muito peculiar, né, professor? O senhor não está mais na sala de aula, mas o senhor acompanha, evidentemente, como representante da categoria, essa situação do professor estar em casa, os alunos também, e esse ano letivo praticamente perdido. Eu aqui indagava um outro dia, quando veio aqui a secretária Adriana Lara falar sobre a questão da educação, estava no início ainda, no nascedouro de suspende aula, não suspende aula, nós entrevistamos ela aqui. E ela nos fez uma série de colocações que o ano, e eu fiz essa pergunta, se o ano seria perdido, ela disse que não. E nós tínhamos rodado ali 5 minutos antes para ela ver um neuropediatra, um psiquiatra que trabalha com relação à criança. E ele explicando que o ensino à distância, na opinião dele, porque estava já se pregando isso, era uma coisa completamente inadequada. E a secretária de Educação nos mostrou, no ponto de vista dela, que não seria. Tá ou não está perdido o ano letivo no ensino fundamental aqui em Bagé, na área do município? Olha, minha opinião pessoal, eu vou Sim, dizer, eu estou perguntando, né, ao professor. Está perguntando ao professor. A minha opinião pessoal, ele pode até não estar perdido da parte burocrática. Vai ter aluno que vai ser aprovado, enfim. Então, nessa parte ele não está perdido. Mas ele foi comprometido e muito esse ano, né? Porque eu não acredito numa educação sem interação, né? Uma educação à distância, principalmente, assim, anos iniciais, fundamental e médio, ela não é só a matéria que o professor está passando na sala de aula. Ela passa por outros aspectos de convivência social que não teve esse ano. Entendeu? Então, assim, principalmente o particular, ele não sofre, e agora passando a falar da parte didática da matéria que eles deveriam aprender esse ano e devem aprender, o aluno da escola particular, ele tem um diferencial que, até por ele estar numa escola particular, subentende-se que ele vai ter condições de ter um computador e um acesso à internet. Então ele vai ter um acesso diferenciado à educação. Os alunos da escola pública, eles não têm, não é uma unanimidade, não é todos, eles não são iguais. Eu fui diretor e lecionei por muitos anos numa escola pública aqui de Bagé, o São Pedro, que é uma escola diferenciada em relação às escolas da periferia. É uma escola em que tem alunos ricos, alunos médios e alunos pobres. E eu acredito que os ricos e os médios estão conseguindo ter esse acesso à internet e acompanhar alguma coisa da disciplina, não da forma como deveria ser, que a presencial é a adequada. Na minha opinião, não substitui. O ensino à distância ele pode até ser substituído no superior e numa pós-graduação, mas no fundamental, no inicial e no médio, minha opinião, tem que ser presencial. Então, assim, com certeza a pandemia ela prejudicou muito o acesso à educação desses alunos. Uns porque, como eu estava dizendo, os mais ricos, os classe média, eles apesar de ter o acesso à internet e a um computador, muitas vezes a família não pôde acompanhar, então prejudicou também, né, por uma questão de desinteresse. Acontece. A gente tem uma evasão, não no ensino fundamental e médio normal, não tem uma grande evasão de estudantes, porque quando eles, pela questão de idade, quando eles saem da aula, quando eles passam algum período sem assistir aulas, a gente caminha para o conselho tutelar e vai à casa desse adolescente, dessa criança, ver o que está acontecendo que ela não está estudando. Mas no EJA, por exemplo, que já são alunos maiores e que podem optar por assistir ou não, a gente já tem uma evasão. Por quê? Porque muitos estão trabalhando de manhã e de tarde, estão cansados à noite e mesmo assim lutam para ir à aula. Outros estão trabalhando de manhã e de tarde, às vezes perdem o emprego,
não tem condições de se deslocarem à escola, ou às vezes pode até perder o emprego e consegue um bico, vamos dizer assim, uma xanga, como alguns falam, né? Um trabalho temporário à noite e prejudica a aula. Então, assim, para ser definitivo na pergunta, assim, para não espalhar muito, minha opinião, o ano até pode não ter sido perdido didaticamente através das avaliações, porque os professores seguem trabalhando, né? Eu tinha comentado isso no início do programa, parece fácil, mas os professores tiveram que se readaptar de uma hora para outra para tentar atingir, né, e atender a maior parte dos alunos que eles conseguissem, né? Infelizmente, a gente sabe que isso não é possível. Teve aqueles mais pobres que não têm condições de ter uma internet, acabam alguns pegando material na escola para tentar estudar em casa, outros que têm acesso a vídeos e a interações via WhatsApp, enfim, via os meios que estão sendo utilizados pelas escolas. Às vezes não tem aquele suporte da família que o incentive a estudar e deixam de lado também, né? Na escola o trabalho fica, eu diria, mais fácil e já é mais costumeiro, né? Já se sabe mais como proceder. A situação de 2020 com a Covid-19, a gente teve uma situação totalmente diferente, que ninguém esperava passar por isso. Claro. Pelo menos tão em breve, né? Então, o que eu noto e que eu venho acompanhando com as escolas e com os colegas professores é que os professores tiveram que se reinventar de uma hora para outra para conseguir atender um maior número de alunos para que eles não percam esse ano. Obviamente, os poderes não vão querer que eles percam um ano. E uma grande parte deles vão avançar de ano e vão precisar, inclusive, de aulas de reforço ano que vem. E de que jeito, professor? Já foi comentado isso, em horários diferenciados, alguma aula de reforço. O senhor acha possível essa história? Eu ouvi da secretária aqui, mas eu tenho filhos, né? Sim. Na universidade, outros por entrar na universidade, tem filho que começou ontem, inclusive, via online lá no IFSU. À distância, sim. Então a gente conhece, sabe? Eu não acredito nessa realidade, que isso que se perdeu de ensinamento agora, né, possa, para o ano seguinte, esse reforço suprir. E uma vez eu perguntava a um filho de um professor meu, imagina só, né? Ele foi meu professor lá no estadual, em 1972, 71, professor, eu só nem pensava em ser nascido. Não. E o filho dele é professor, ele já está com quase 30 anos de magistério. E foi professor do meu filho mais moço, que hoje está com 15 anos. E eu perguntava exatamente para ele, ele diz, olha, opinião pessoal dele, eu consigo durante as 200 horas letivas no ano, com muito esforço, dependendo da turma que eu tenho, e é uma outra pergunta que eu vou lhe perguntar, dependendo da turma que eu tenho, eu consigo transmitir 50%. Olha, me esforçando, tentando conquistar a atenção e a paciência de cada um. Agora, por esse sistema, né, que eles vão aproveitar 10%, 15%, como é que ele recupera 80%, 75%, 90% em reforço para o ano seguinte? Por isso que eu lhe digo, baseado inclusive nesse doutor aí, neuropsiquiatra, coisa assim, que ele fez uma abordagem científica sobre isso, e ele diz que esse período os alunos vão passar de ano, mas o que não aprenderam agora, eles não recuperam depois. A secretária de Educação, por exemplo, ela discordou de mim, porque sempre há possibilidade de recuperar o conhecimento. Eu diria que a possibilidade depende do interesse. Do aluno? Do aluno, e depende da escola se estruturar para oferecer esse aprendizado num período inverso. Eu não sei como é que vai ser visto, vai ser feito ainda há muitas incertezas, nada foi discutido a respeito disso, mas se fizer um período inverso de aula para reforço, eu acredito que é possível. Possível, mas veja bem assim, possível correr atrás de um prejuízo que esse ano causou.
Porque hoje eu não vejo possibilidade, por exemplo, da gente voltar em sala de aula sem uma vacina, sem alguma coisa mais efetiva. Porque o uso de máscara pelos alunos, por exemplo, é impossível, né? Tu bota 40 alunos em sala de aula, tu virou para escrever alguma coisa no quadro, um já tirou a máscara, pegou a máscara do coleguinha, vai acontecer alguma coisa. É muito complicado. É inevitável. É inevitável, são crianças, Não tem como querer evitar esse tipo de coisa. Obviamente, eu concordo na parte que muita coisa vai ficar perdida, vai ficar prejudicada, mas como um contraponto, eu diria que se o aluno se interessar, se a família der um suporte, uma cobrança, e a escola oferecer num período inverso algum reforço, é possível alguma coisa sim, talvez não tudo, mas alguma coisa, alguma parte, uns 80% do que ficou para trás, vamos dizer assim, uns 60%, dele recuperar alguma coisa e estudar. Eu digo porque eu é otimista. Não, mas eu vou dizer de mim assim, ó. Eu no meu ensino médio, eu tive uma dificuldade bem grande na parte de português. Acho que foi fraco o meu português naquela parte. E como é que eu passei no vestibular? Porque eu fiz um cursinho, estudei, eu sabia da minha dificuldade e eu me aprofundei ali. Então eu consegui suprir a ponto de conseguir passar no vestibular, que na minha época era bem difícil um vestibular, era 10, 15 por vaga assim na geografia, nos outros pega uma medicina, chegava a 40, 50 por vaga, lá era muito concorrido, né? Então, se tiver uma boa vontade de correr atrás, é possível, sim, é possível, talvez não tudo, mas é possível. Só que isso é uma situação que lá não depende. Não depende dos professor pais, não escola. Depende dos alunos, não depende dos pais, não depende da escola, tá? Mas depende de cada aluno. Eu acho que cada um botar na consciência que quer aprender e o professor está à disposição ali, ele vai conseguir recuperar alguma coisa. Obviamente, uma parte disso a gente já está prejudicado. Né? A gente está acabando o ano aí e praticamente não tivemos aulas presenciais ali. Foi início de março ali e em seguida já parou, né? É bem complicado mesmo. Professor, houve uma... Eu estou lhe falando por quem já passou por todos os estágios dos bancos escolares. Eu, na época, não tinha ensino infantil. Eu entrava direto lá no primeiro ano primário, né? Como se chamava. E até terminar e concluir o curso superior. E a mudança total, modos viventes da sociedade, tudo mudou, evoluiu muito em relação ao período que eu era estudante, né? Na questão disciplinar, na questão pedagógica, né? Hoje tem um processo diferenciado, que é o método Paulo Freire, coisa e tal, que realmente dizem que é mais eficiente. Eu estudava de uma forma e acompanhei meus filhos. E ele seria mais eficiente se, notadamente, na minha opinião, não sou da área, sim. Notadamente se o aluno mostrar interesse. Mas a questão do interesse, e aí é que eu vou, na questão do interesse. O que acontecia? O professor, eu não vou falar mal, não é isso, não é crítica, mas o professor era uma autoridade. O professor, para mim, aluno e todos da minha geração, eram autoridades. Eu sou do tempo que o professor entrava na sala de aula, nós levantávamos para receber o professor. E a coisa foi mudando, essa questão do relacionamento, né, professor, coisa e tal, isso não é só com o professor, passou inclusive na própria casa, na própria família, né? Isso me parece que prejudicou bastante, porque o que eu acompanhei? Eu fiz parte de um CPM de uma escola pública municipal. Uma escola excepcional, tinha um corpo diretivo fantástico. Eu até posso lhe dizer o nome da escola, Escola Teobino. Meus filhos começaram na Escola Tamandaré e depois foram para o Teobino, né? Um abraço para a professora Eliane Alves, que foi diretora lá, né? E todas as outras que depois vieram no lugar dela. Um ensino muito bom, eu fiz parte do CPM da escola. E eu ajudava, junto com meus companheiros, meu presidente do CPM, né? Eu ajudava ele era o presidente.
Na parte disciplinar, nós fazíamos jogos, né? E como eu ficava assim, ó, horrorizado, e como era difícil manter a disciplina. Eu estou falando no ensino fundamental, né? Como era difícil, aquelas crianças ali de 12 anos, 13 anos, 11 anos, era complicado, e os professores passavam um trabalho danado. Estou lhe falando há 6, 7 anos atrás. Isto prejudicou bastante, professor, na minha visão, a tarefa de vocês ensinarem, porque vocês tinham que partir, tinham que ser educadores também, e a educação vinha de casa. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso, essa questão da dificuldade que tem o professor de manter um aluno atento, disciplinado, cumprindo com a tarefa de estudante? É um desafio, né, da sala de aula, né? Essa questão do que o senhor falou, que antigamente o aluno levantava quando o professor chegava, esse tipo de comportamento, né? Ele já não é. Quando eu comecei a dar aula já não era assim, né? E aí o meu modo de trabalhar quando eu chegava em sala de aula, quando eu chego, né? Ainda voltarei à sala de aula. É sempre tentar mostrar alguma coisa diferente. Eu não sei se a minha disciplina talvez seja mais fácil de mostrar isso, que é a geografia, e desperta muito o interesse dos alunos em olhar um mapa mundi, que às vezes coisas que eles não olham, ou tu levar um globo para a aula e eles viajam naquele mundinho deles ali. Eu acho que hoje pode ser, de repente, se a gente tem que elencar algum desafio, esse é um dos maiores desafios hoje, é trazer, como e aí o prender Paulo Freire diz, a atenção, né, disso o Paulo Freire fala, né, de tu trazer a realidade do aluno para a tua sala de aula para prender a atenção dele. Porque se tu tiver uma aula mecânica que tu vai querer dar igual para todas as turmas, tu não vai conseguir conquistar todos os públicos. Cada turma tem suas peculiaridades, tem suas vivências, tem suas famílias, tem suas tradições, é diferente. E isso a gente vê na própria cidade. Eu lecionei, para lhe dar um exemplo assim, tem gente que diz que colégio de periferia é complicado. Eu discordo, até depende do colégio, depende do tipo de público. Eu lecionei ali no José Otávio, MEF José Otávio, vou dizer o nome. Sim. 2010, quando Aí, São Martim. E eu adorava dar aula lá. Eu acabei indo para o São Pedro depois com 40 horas por uma questão de praticidade, que eu já estava na escola. Às vezes eu chegava na escola 1h20, que a aula começava 1h15, 1h20, que a aula começava 1h30, e saía às 10 da noite de lá, porque eu já pegava o EJA, então pegava as turmas da tarde, já pegava as da noite e não me deslocava para casa. Nem sei, às vezes eu voltava em casa depois da aula da tarde, né? Mas a maioria das vezes eu acabava ficando por lá, que era mais viável de eu trabalhar, né? Então, assim, esses alunos que eu estava falando lá do José Otávio, eles me recebiam com uma maçã, às vezes, uma maçã, uma fruta que eles produziam nos pátios das casas deles, que ali é uma zona quase que rural, exatamente, dependendo, né? E uma educação muito boa eles tinham. Eu gostava de tratar ali, de trabalhar naquela escola. A maioria deles, obviamente, a gente não pode esperar uma unanimidade. Então, qualquer sala de aula, tu vai ter 2, 3 ali que incomodam mais. Isso sempre existiu. Sempre existiu, isso sempre vai existir. E aí tá do professor, da gente se adaptar à realidade de cada turma. Aí é que tá. Às vezes na mesma escola as turmas não são iguais. Aí é que tá, professor, a gente compreende e entende isso. Mas eu imagino que fica muito complicado para o professor, que ele, professor, tem que se adaptar ao aluno e não o aluno ao professor. Inverteu, mas essa é a realidade, né? Inverteu essa realidade. E evidentemente que isso aí não é só pela questão do processo da educação, é uma questão da sociedade. Também, a sociedade toda se adaptou. Antigamente tinha medo, tu chegava uma intimação no juiz, as pessoas tremiam, o que o juiz quer comigo? Hoje chega uma intimação do juiz, tem gente que rasga, tem gente que não dá bola. Entendeu? Então não é só na educação. É tudo. Em tudo que acontece. A polícia vinha na rua, nós estávamos fazendo baderna na esquina, vinha um homem fardado, nós pipa para dentro de casa. Né? Hoje ninguém dá bola, nem para a polícia. Infelizmente não é assim. É a sociedade que evoluiu, mas nós estávamos tratando a questão da educação, que evidentemente isso é um processo que tem dificultado, na minha visão, a distribuição do conhecimento aos alunos, porque depende muito
da vontade de cada um, da interação, né? E hoje nós temos um processo terrível, professor. Eu tenho um cunhado que diz o seguinte: Oscarino, essa gurizada de hoje nos dá um baile, né? A expressão dele, né? Capacidade, o discernimento, a inteligência, a agilidade, coisa e tal, notadamente em função de uma situação nova que se apresenta para a sociedade, que é a mídia. O telefone, o Face, o Instagram, mas por outro lado, professor, o senhor que trabalha com a pedagogia, com a orientação, com a educação, é verdade. A evolução nesse sentido é muito grande. Mas um aluno hoje, para pagar e passar no Enem e fazer uns 600 pontos numa redação, passa um trabalho, professor, porque eles não sabem mais escrever, professor. Porque é a facilidade da informação, né? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas não se preocupa mais em entender ou decorar. Ela sabe que está na palma da mão a informação. E aí meio que deforma, né? Eu lembro que eu trabalhei em 2013 numa escola particular aqui de Bagé e tu não podia falar bobagem, assim, mas uma linha que tu falasse errado, eles estavam lá todos com o celular na mão. Mas isso não é bem assim. Às vezes algum dado que eu trazia para a sala de aula, se fosse um dado de um ano atrás, não, mas agora já é tanto. Então, se tu quiser hoje em dia, tu vai atrás da informação. O problema é que hoje a gente vive uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma fartura de informação que a gente não sabe por onde começar na hora de organizar. E pode ser por aí, e é por aí também o papel da escola de orientar, né, através da didática, os alunos a organizarem suas mentes, né, nas suas vidas, esse tanto de informação que nos é passado, de forma que seja útil. Porque tu pega a informação no celular, e isso acontece com qualquer um de nós, às vezes tu vai fazer uma pesquisa séria no celular, mas aí tu vê alguma informação de uma revista, alguma bobagem, algum artista tal fez tal coisa, foi em tal lugar, e aí tu vai ver, quando tu vê, passou 2 horas e tu não fez o que tu estava procurando fazer, tu acabou olhando outras coisas. E isso, se é complicado para nós nos policiarmos, adultos... Imagina para o adolescente. Imagina para um adolescente. Exato, imagina para o adolescente. Então é um bombardeio de informações. Esse dia eu estava vendo nesses canais de YouTube, né? Diz que hoje em dia a informação que a gente pega em uma semana, que a gente tem disponível ali, que a gente ouve em uma semana, é a informação que às vezes uma pessoa de 100 anos atrás levava a vida toda para absorver. Isso é verdade. E a gente é bombardeado toda hora com informação, e ela está muito fácil de correr hoje em dia. Mas tem informação e tem desinformação, né, professor? Tem as fake, né? Exatamente. Tem muita, que chamamos hoje tem muito de fake artigo, news, né? eu gosto Exato, Claro, sempre na hora de ver uma informação tem que ver a procedência, de onde é que ela está saindo. Aí é que tá, né? Aí é que tá. Cainã, segundo o Zé Grandão, Cailã, a tia o Zé Grandão vai ter que aprender. Cainã, me diz que tempo ainda tem aí, Cainã. O papo tá legal, tá gostoso, posso ir rolando? Tem tempo. Professor, olha aqui, ó, eu estou batendo um papo, não é uma entrevista, é uma conversa com o professor Eduardo Fredes Nogueira. Eu tenho um filho chamado Eduardo. Eduardo Fredes Nogueira, presidente do Simprofem, Sindicato dos Professores do município. E esse papo, esse assunto, nós trouxemos hoje exatamente porque hoje que é ao vivo, está chegando aí para você, dia 14, véspera do dia 15, dia do professor. Convidamos o professor exatamente para falar sobre esses aspectos, sobre a vida, o cotidiano dos professores, em homenagem aos professores, aos nossos mestres, né? Saudade do meu tempo antigo, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, professor. Apesar de todas as facilidades que tem hoje, apesar da filosofia que é empregada hoje na educação, e o senhor é jovem, e o senhor é adepto a essa, eu ainda sinto saudade da metodologia antiga. Nós tínhamos que ir na biblioteca, o senhor falou na informação, que levávamos 100 anos e hoje em 3, 4 dias você tem. Eu ia na biblioteca e as professoras da biblioteca, ia pesquisar determinado tema,
E ela nos trazia, lá naquela prateleira, lá, a gente trazia 3, 4 livros. E eu gastava às vezes uma manhã, às vezes uma tarde, folheando o livro. E tinha que ler um, lia outro. E eu tinha que me esforçar para poder achar o... E os professores orientavam, esse é o mais adequado, esse aqui é o mais adequado. E aí depois de lido, você tinha que copiar, não era xerox, era copiado, depois de copiado, professor Casarim, rapaz, professor de português usava muito esse método conosco. Aí depois de copiado, tu tinhas que fazer um entendimento e fazer um resumo. E tinha que ir lá na frente apresentar. Não era mole, meu querido professor. Mas desenvolvia várias coisas, né? Mas desenvolvia o raciocínio, né? A escrita. A inibição, né? A intuição também, né? Que na vida a gente tem que passar por isso. Por Não tudo. pense que... Eu já tive minhas dificuldades, até na hora de apresentar trabalho, quando eu era criança, né? Mas a gente vai vivendo e vai superando isso. Depois dificuldade de estar na frente de uma câmera falando, depois dificuldade de estar na frente do microfone numa rádio também. E a gente vai superando, porque isso não pode ser obstáculo na vida da gente, né? Mas esse tempo, meu caro professor, não volta mais. Voltando aqui, ó. O senhor é professor, hoje um sindicalista, representante da categoria. Sigo o professor. Não deixa de ser. O senhor só não está na sala de aula, né? Mas nós, e eu no passado era muito pior, né? As salas de aula eram acanhadas, os instrumentos de trabalho dos professores eram precários, as cadeiras eram desconfortáveis, né? Os ambientes eram muitas vezes insalubres. Como é que está a situação hoje a nível de município? A nível de município, eu falar para o professor é complicado, eu tenho que me corrigir. A nível de, isso aí, olha, para o professor é complicado. Em termos de escolas do município, como é que está a situação hoje, em termos de condições gerais das escolas municipais? Bom, tu falou das classes, das cadeiras, elas foram trocadas em 2015, então eles têm agora 3 níveis de classe, né, das azuis, vermelhas e amarelas. As amarelas são as dos pequenos, as vermelhas são dos médios e as azuis dos grandes, né? Eu acho que hoje o grande desafio, apesar da dificuldade que a gente sabe que várias escolas enfrentam, né? Hoje em dia, por exemplo, as escolas não têm mais, que é muito cobrado por parte das direções, não tem mais os alarmes nas escolas. Então, volta e meia estão arrombando escolas e depredando e estragando. Então, isso é uma condição que falta. Recursos humanos nas escolas, aposentou muita gente nos últimos anos e não foram repostas essa mão de obra, tanto professores, secretário de escola, servente merendeira e técnico de informática, enfim, aquela mão de obra da escola está faltando, que a gente tem conhecimento em diversas escolas, né? Inclusive durante as visitas ano passado, né? Porque esse ano não foi possível, tendo em vista a Covid-19, tinha situações que a gente pegou estagiário com regência de classe, encaminhamos essas denúncias para o Ministério Público para que fossem feitas. Então, voltando naquele assunto do trabalho do sindicato, a parte assistencialista que a gente trabalha é para chamar o sócio, mas tem a parte sindical também, que é essa, agora a gente falando na questão da estrutura das escolas, a gente corre atrás também, enquanto sindicato, na estrutura, porque no momento que a gente valoriza o profissional que está na frente da sala de aula, lá na frente dos alunos, indicando, apontando, denunciando RPA em sala de aula, estagiário em sala de aula, pessoas que às vezes até têm condições de gerir uma aula, mas elas estão ali na condição de estagiário, ganhando 300, 400 reais que seja por mês, e deixando de prestar um concurso para ganhar um salário um pouco mais digno, né? Não que seja o ideal, mas um pouco mais digno para sustentar a sua família. Ela está se prejudicando sem saber. Então, uma das funções do sindicato é correr atrás desse tipo de situação e denunciar por vários motivos. Para defender a categoria, para defender a qualidade de ensino também.
Porque no momento que uma pessoa não qualificada está à frente de uma sala de aula, tá dando aula num lugar, isso está tirando a vaga de um professor concursado, um professor que fez. Às vezes a pessoa preenche todos os requisitos, estuda para um concurso, não é chamado e tem uma outra pessoa lá à frente. Então esse é um dos trabalhos e é uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje no município, a falta de mão de obra. Agora saiu um concurso, tem nomes para ser chamados, mas não foram chamados ainda nomes para educação. De certa forma eu até entendo, porque as escolas ainda estão fechadas, a educação ainda está engatinhando, vamos dizer assim, ou está de forma mais lenta, tá trabalhando à distância, que é o que se tem no momento. Os professores estão fazendo o que pode e o que não pode para atender a maioria dos alunos, né, como a gente já comentou anteriormente. Mas assim que passar a pandemia, ano que vem, espero que essas vagas sejam supridas através de concurso, independente do governo que tiver, e nós vamos estar aí para visitar as escolas e cobrar esse tipo de atitude. E brigar para que isso Exatamente. mude, porque na verdade eu conheço vários professores e professoras, e uma das queixas que tem, seja do município, seja do estado, é a questão da superlotação nas salas de aula, né? Tem professor que me diz, é desumano você ter uma sala no ensino fundamental com 30, 35 alunos. Esta é uma realidade, né, professor? Sim, ou pelo menos antes de chegar em alguns pandemia lugares era é. assim. Em alguns lugares. Na escola que eu lecionei, eu não posso me queixar disso. Até onde eu trabalhei, lá no São Pedro, era 35 alunos nos anos finais. E eu reclamava bastante, porque é complicado trabalhar com 35 alunos numa sala de aula. Um adolescente, apesar daquela escola, ela toda foi feita para ser escola, então as salas são amplas, é tudo diferenciado. Só que é muita gente para tu atender, tu não consegue dar um atendimento. Tu tá dando a tua aula, tu tem que no mínimo, uma semana sim, uma não, dar uma olhada no caderno para acompanhar, ver se o aluno tá fazendo as atividades, né? E com esse monte de aluno, como é que tu vai fazer isso? Tu tá sozinho na sala de aula. Então, isso atrapalha bastante. Sempre quando a gente tem notícia de superlotação em sala de aula, algum professor liga para o sindicato reclamando desse tipo de situação, a gente vai em loco ver o que realmente está acontecendo e notifica a secretaria e quando não é, e quando não. E geralmente notificamos a secretaria e encaminhamos denúncia também ao Ministério Público para tomar alguma providência a respeito do assunto, né? É o que o sindicato ainda pode fazer, né? É complicado isso. Ô Kainan, pedir licença pro professor aqui, olha aqui, ó. Mostra aqui, Kainan. Charque paladar. Charque tradicional paladar. Você tá vendo aí no seu visor, eu tô mostrando aqui, ó. Uma manta de charque. Kainan, na verdade, pra mim tem que ser umas 3 mantas dessa, Kainan, porque o charque tem que ter bastante. A carreteira tem que ter bastante charque. Ali na Átila Taborda, no bairro Arvorezinha, linguiça, guisado. Se você precisar desse produto, vá ali e abasteça a sua mercearia, o seu comércio e também para o seu consumo na sua residência. Charque Paladar e também a Unix Produtora. Você encontra serviço à disposição de você com Face, fazer uma live, fazer um vídeo para sua empresa, uma peça publicitária e comercial. Entre no Face, na Unix Produtora, que você vai ter. São as duas entidades, os dois comércios, as duas empresas que patrocinam o Jornal de Bagé, aqui pela TV Liberdade, o Jornal da Comunidade. Kailan, que Kailan, rapaz. Eu tô começando a ficar o Zé Grandão. Zé Grandão, é Kainan, Zé Grandão. Kainan, tá bom? Não, vai. O Zé Grandão é um grande apresentador. Um grande apresentador. Mas eu estou com o professor Eduardo Nogueira, presidente do Sindicato dos Municipários de Bagé, sindicato que foi forte, continua sendo, mas em função de uma série de outras coisas, houve uma diminuída, não só no tamanho, como na ação do sindicato. Essas coisas são assim mesmo. Falando em sindicato, representantes de categoria, luta de classe, falamos de tudo um pouco, professor, mas eu preciso lhe perguntar o seguinte. O professor,
seu sentimento hoje, como professor já há 10 anos, se sente, e vamos falar em Bagé, né? Porque afinal de contas eu represento os professores do município de Bagé. O professor hoje se sente valorizado? Eu acredito que não. A gente ia tocar nesse assunto de piso nacional, né? Ainda entre as atividades do sindicato. Eu acredito que assim, tanto salarialmente, quanto em alguns outros aspectos, como a estrutura de trabalho, às vezes, né? Dependendo do local. A estrutura de trabalho ainda há carência? Em alguns lugares há carência, sim. Mudou bastante isso. Mudou, né? muita coisa se melhorou, mas há carência em vários lugares. Se melhorou não agora, se melhorou nos últimos anos. Sim, né? não é uma coisa que muda de uma hora para outra, né? outra. É uma coisa que leva anos, então. Mas eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda. Né? Hoje, uma das ações do sindicato, uma outra ação sindical, a gente está falando da força do sindicato, eu considero o Simprofem um sindicato até um sindicato bem forte. Porque a gente tem aí mais de 60% mais ou menos da categoria é sindicalizada. Então já é mais da metade que é sindicalizada. A gente Com tem certeza. bastante gente. E isso contando professores e funcionários, né? Então tem muita gente. E sempre quando ano passado, né, até então, quando não tinha o problema da Covid, a gente saía para visitar alguma escola, voltava com 10, 15 sócios a mais, assim, bem tranquilo. Era só questão de visitar a escola, conversar, mostrar o trabalho do sindicato. A gente sempre vinha trazendo mais sócios. Que alguns a gente acaba perdendo até para aposentadoria. A pessoa se aposenta, deixa de ser sócio. Aqueles que não são remidos, às vezes não se interessam, porque ou mudam de cidade, ou já não querem mais se envolver com questões relacionadas a trabalho, e acabam deixando de participar, né? E a gente sempre repondo e sempre atualizando, e mantivemos um número de sócios bem satisfatório. Mas a questão da valorização do professor, ela não se dá só, obviamente não se dá só através do salário, né? Mas o salário é a principal coisa que a gente vai lembrar quando falar em valorização, né? Então, desde que foi criado o piso nacional, 2020 é o primeiro ano que a gente não está recebendo o piso nacional como ele deveria ser. 2020 não foi pago o piso. Piso nacional, não. Não foi atualizado. Não, assim, Aí a gente tem uma escala de reajustes do piso nacional, né? E só para lembrar, lá em 2012, o piso nacional ele foi reajustado em 22,22%. Então ele passou de 1.187 para 1.451. Foi o maior reajuste da história do piso nacional, foi em 2012. O governo, na época, demorou até para pagar esse reajuste, mas pagou. Eu acho que foi pelo mês de maio, pagou os retroativos a janeiro, que é quando é a data base do nosso reajuste através do piso nacional do magistério, que está, inclusive, previsto no nosso plano de carreira municipal aqui. Esse ano a gente já deveria ter recebido esse reajuste antes da pandemia, né? Porque lá por novembro ele já sabe mais assim, já sabe quanto é que vai ser o reajuste do magistério. E em agosto do ano passado, no caso, já é feito a previsão orçamentária para o ano seguinte. Sempre é feito em agosto. Esse ano foi feito, passa pela Câmara, assim como sempre é feito, né? Assim como em outras falas, né? Eu não queria falar de política, mas a gente acaba caindo nessa. O prefeito atual falava, enquanto era vereador, que o prefeito anterior não fazia porque não queria, porque o orçamento era feito em agosto. E ele deveria ter esse conhecimento. Bom, reiterada diversas... Mesmo porque, professor, desculpa. Então, 2020, a secretária esteve aqui e nós abordamos exatamente essa questão da valorização do profissional, e eu sempre ouvi isso, e ouvi dela, inclusive, professora Eliane, enquanto defensora da classe, de que a valorização passa por duas premissas básicas, quer dizer, a qualificação e a questão salarial. E ela me respondeu que qualificação estava sendo dada e coisa e tal, isso lá no mês de abril. E que a questão do piso, ela apresentou toda uma justificativa. Mas, e na época eu não tive a oportunidade de lembrá-la, mas para lembrar o senhor, tem um dispositivo na lei orgânica de Bagé
que é a nossa Constituição Municipal, Constituição entre aspas, que estabelece que a data base é janeiro. Exato. É janeiro. Mas para todos os municípios que cumprem, inclusive a Ceguá e Ulha Negra, a Ceguá demorou um pouquinho para pagar o piso, mas já pagou e pagou o retroativo, está tudo em dia. Pagou. Ulha Negra já pagou desde o início. Ambos estão pagando o piso nacional do magistério. O Bagé não está pagando hoje o piso nacional. Isso é a principal reivindicação hoje dos professores, né? E na questão da qualificação eu tenho minhas dúvidas, né? O que os professores me passam, né? Os que nos procuram através do sindicato é que uma qualificação, principalmente no que diz respeito a uma educação à distância, ainda não foi passada a eles, e a gente já está quase no final do ano, né? Ou se foi passada, não foi da forma adequada que se esperava, né? Então, esse tipo de coisa ainda é falho, é bem falho no município, né? Mas voltando ao piso, o sindicato está atuando nessa questão. Nós estamos já desde maio com uma ação na justiça, esperando o julgamento, né? E mostrando através da justiça que é possível pagar o piso. A gente sabe que é. Dá uma pesquisada no portal da transparência, vê outros gastos da prefeitura. O não pagamento hoje do piso nacional do magistério é apenas uma questão de governo, uma opção de governo em botar dinheiro em outras áreas e deixar a educação em segundo plano na questão do piso nacional dos professores, né? Então, assim, hoje o nosso piso ainda é o de 2019, está em torno, tá 2.557,74. Recebemos aí um reajuste de 4,3%. A partir não foi de janeiro. Não foi de janeiro, não foi. Foi a partir de agosto, setembro? Setembro. Eu vi essa notícia foi setembro, a Câmara analisou sem a retroatividade. Foi setembro, desculpa, foi setembro, sem a retroatividade, né? Então hoje a gente está recebendo de piso, que não é o piso, 2.667 mais ou menos. O que seria o piso nacional hoje, estipulado pelo governo federal, não é uma coisa da minha cabeça, é um piso nacional do magistério, seria 2.886,15 centavos. Para 20 horas? Um reajuste, não, para 40 horas. 40 horas. Então, é normal ter professor que ganha metade disso. Não são todos que ganham isso como piso, né? Um reajuste seria o reajuste certo. O piso, professor, seria, o piso para 40 horas seria o quê? 2.886,15. 2.800. Para 20 horas seria metade. Metade. 1.400. Isso. Então aquela história que o professor em Bagé ganha bem, não é bem assim. Eu diria que ganha melhor um pouco que o Estado, mas não é que ganha bem. A gente tem um plano de carreira bem favorável também, tem a questão dos avanços. Dos avanços, Esse ano até tá se concluindo, o sindicato faz parte da comissão de avaliação também. A gente tem nomes para indicar, né? Esse ano eu não fiz parte, mas a professora Rosângela e o professor Alessandro estão representando o sindicato nessa comissão. E em breve, até a metade de novembro, já deve ser divulgado os professores que vão avançar de classe. Mas eu estou dizendo o base que a maioria dos professores ganha, que é os que estão ainda na classe A, que não tem avanço, né? Que ficam nesses 2.886 para 40 horas. Aí nisso tu coloca as vantagens e depois tu vem com os descontos, entendeu? Então tem professor que ganha mais do que esse valor e tem professor que ganha menos. Então depende. Depende de quanto tempo tem de casa, depende de qual as vantagens que um avanço na categoria. Trabalho, e o plano de carreira do magistério em Bagé, eu tive a oportunidade de ser vereador, de trabalhar na Câmara de Vereadores, 2012? de trabalhar no Executivo. 2012 eu estava na Câmara de Vereadores, sim. Assessorava vereador. Mas, então, eu acompanhei essa questão da evolução do plano de carreira do magistério. Aliás, o plano de carreira do servidor público de Bagé, ele remonta a 1984, coisa e tal. Foi feito em 88, acho que. Foi, mas é um plano de carreira muito bom. Muito bom. O que aconteceu, infelizmente, para vocês, servidores públicos, foi a questão do achatamento, né? E é muito grande. E aqui, quando se estabelece um piso que deveria ser 2.800, né, e ainda está o piso de 2019,
O que aqui já se estabelece um achatamento. Tem outro achatamento aí que a gente Porque o achatamento, esse aqui, na verdade, é uma perda do valor da moeda, que se não há uma reposição, Sim. há uma redução do salário. E havendo uma redução do salário, está incompatível com a Exato. legislação federal, a E a Constituição gente tá Federal, né? E a gente está falando dos professores, que ainda tiveram 2017, tiveram 2,07 de aumento. Os servidores Em 2018, os professores ainda tiveram 3,43, né? E esse ano seria um ano de reajuste mais favorável, né? Porque o piso nacional ele vem para tirar as diferenças, né? Corrigir injustiças do passado para o professor ter um salário digno, que hoje a gente ainda continua sendo a categoria de nível superior com a remuneração mais baixa, mesmo com o piso nacional. Só que no nosso município, os servidores do quadro geral, e isso na questão das escolas eu enquadro aí as serventes merendeiras, técnico de informática, secretário de escola, rondas, porteiros, enfim. Esses tiveram o último reajuste deles lá em 2016. Então, um salário que já vinha achatado, continuou achatado nesse governo, tiveram agora 4,3%, junto com os professores. Então, a situação do professor é complicada, mas as dos funcionários, talvez eu diria, mais complicada ainda. Com certeza, porque a redução é enorme. Um PMS de 483 reais, mais ou menos. É muito pouco. Isso é um absurdo. Então é normal. No início da pandemia, quando os funcionários ficaram sem o Vale Alimentação, os que não estavam trabalhando, hoje serventes e merendeiras já estão nas escolas trabalhando e oferecendo refeições para as comunidades, né? A gente ainda chegou a fazer uma campanha de arrecadação de alimentos e distribuímos em algumas colegas serventes, né? Porque tem muitas, e eu vou dizer um caso aqui que eu sempre me lembro dela quando acontece, não vou citar o nome, uma pessoa ganha R$700 líquido por mês para sustentar 3 filhos e a casa. Então é muito complicado. Então naquele período que a gente podia fazer, fizemos uma coleta de alimentos, alguns colegas colaboraram, outros a gente colocou da própria arrecadação do sindicato, porque entendo que é uma finalidade também não deixar a nossa categoria passar esse tipo de trabalho, e ajudamos esse pessoal a ter o mínimo, né? O mínimo do mínimo de condições de sobrevivência, né? Que é a alimentação. Então é bem complicada essa situação, a gente luta bastante, esse é uma das coisas que a gente reclama muito, manifestações em frente à prefeitura, manifestações na praça, a gente faz toda hora, que faz parte da luta sindical, né? Tentativas de diálogos com o governo, até março a gente mandava um ofício quase que todo mês sim, um mês não, vou dizer, e não éramos respondidos, né? Então agora, espero que depois dessa eleição, independente de quem seja o vencedor, né, que o próximo prefeito abra pelo menos um canal de diálogo com os sindicatos, e deixe de inventar picuinhas para não atender os interesses dos servidores. Que até a gente não pode ser ingênuo de dizer que esperava um aumento de 100% ou algo assim. Mas o atual governo prometeu um reescalonamento e não chegou nem perto do reescalonamento. Agora, no final de 2019, vieram com uma proposta que em 12 anos o servidor ia ter 12% de aumento. Ou seja, ele ia continuar ganhando um complemento para chegar no salário mínimo, porque o PMS não ia chegar nem perto dele, não ia mudar nada. Não sei se algum dos candidatos hoje consegue propor alguma, até deixo o desafio aqui para quem estiver nos ouvindo, que vão vir a ser entrevistado, né, nos próximos dias, o que eles têm a dizer, e nós estamos procurando enquanto dirigentes dos sindicatos. Eu não vou fazer não vamos fazer como o CIMA, que está fazendo agora dia 15, é interessante a gente comentar, dia 15, às 19 horas, na página do Simba, tem um debate entre os candidatos a prefeito da cidade, né? Para toda a população assistir, é bem interessante ver o que eles têm de ideia, né? Então nós temos procurado individualmente cada candidato para sondar, para saber qual é a previsão, qual é a ideia que eles têm de fazer uma reforma, não uma reforma negativa, porque quando falam em reforma nos governos atuais, é para piorar a vida do servidor. Eu acho que o servidor do quadro geral aqui no município de Bagé não pode, ele já está no poço salarialmente dizendo, e precisa de uma valorização que atinja pelo menos algo superior um pouco ao salário mínimo, né? Em alguns casos que nem é isso, nem esse salário eles têm no final do mês,
depois de trabalhar 33 ou 40 horas, dependendo do cargo. Isso não acontece só na educação, né? Tem profissionais da saúde que passam pela mesma situação, enfim. Tá bom? Pois é, professor, mas a luta continua. Esperamos Sempre que a continua. pandemia passe e que para 2021 as coisas possam se restabelecer, pelo menos num grau de civilidade, mas de luta. A gente acompanha já há alguns anos. Luta não no sentido de brigar, ninguém Não, quer brigar professor, com ninguém. não, luta, luta no sentido de colocar na mesa e debater, e bater o mínimo. Nós sabemos que Bagé, professor, há alguns anos eu acompanho isso, Bagé nunca mais vai recuperar. Vai recuperar, e eu digo nunca mais, e vou repetir de novo, não vai mais recuperar tudo aquilo que o servidor público municipal perdeu em termos de patrimônio financeiro. Exato. O salário mínimo hoje está o quê? 1.042. 1.042, salário mínimo nacional, 1.042, salário mínimo regional e um pouco mais, né? O piso municipal do salário do servidor não chega a R$500. Anos e anos se levou para chegar a nível de um salário mínimo, né? E hoje o que acontece é menos da metade de um salário mínimo e se complementa o salário do servidor. Eu não estou falando desse prefeito, do outro prefeito, do outro prefeito. É um processo que vem se arrastando ano após ano e cada vez encolhe mais o piso do servidor municipal, né? Que lamentavelmente hoje o piso é menos da metade de um salário mínimo. Voltou lá, a questão é bem simples, né? Além de não ter reajuste, tu vai no supermercado ver o que subiu as coisas. É um absurdo, Meu querido professor, bom, olha, eu vou lhe dizer o seguinte, agradecemos aí ao Cailan, Shark Paladar e a Onyx Produtora pela possibilidade que tivemos aqui de levar até você mais um Jornal de Bagé através da TV Liberdade, a TV da comunidade. Meu querido professor, eu gostaria de abusar do senhor, usar mais tempo, mas chegou a Didi Moreira, e essa menina quando chega aqui, ela vem com um furacão aqui, porque ela tem um programa aqui. Sim. E o senhor viu que ela abriu a porta ali nos fundos, ali com uma delicadeza, né? Chegou a fazer um vento aqui, sacudiu até as cortinas aqui, ó. Mas ela é assim, professor, é o sinal que ela dá, diz, ó, levanta que agora é minha vez. Didi tem um programa sensacional. Didi, quem é que a senhora vai entrevistar hoje? Hoje, Guilherme Xavier. Quem é Guilherme Xavier? Guilherme Xavier é um produtor rural que trabalha com cercas eletrificadas. Ela só entrevista empreendedor. Tá certo. Olha, como é que se chama, Kainan? A pasta de clientes dela aqui é carteira de clientes dela hoje aqui. Eu vou lhe contar aqui, eu tenho uma gaveta enorme que os senhores não estão vendo aí, mas essa gaveta aqui, ó, se começar a cair aqui todos pincadinhos, e só daquelas azuisinhas enche essa gaveta, mas isso é competência dela, professor. Brincadeiras à parte, Didi, depois nós vamos filmar, sucesso para ti. É uma menina jovem, mas que tem tido um sucesso enorme na apresentação dos programas. E ela corre atrás. É diferente de mim aqui, olha aqui, Kainan. Eu vou ter que me contentar aqui, ó. Uma mantinha do Shark Paladar. Mas e a linguiça não vem, Kainan? Pô, tchê. Didi, mudamos o nome do nosso operador técnico. Não é mais Kainan, é Cailan. Por que Cailan? Pergunta pro Zé Grandão. Ué, sai. Professor, muito obrigado. Obrigado. A gente faz essas brincadeiras aqui para quebrar um pouco da seriedade. A TV Liberdade e a TV da comunidade. Aqui tem programa para todos os gostos. Exato. Todos os dias, o senhor querendo ver um programa diferente, o senhor, a hora que o senhor quiser, o senhor vai lá no Face, página TV Liberdade, que tem programa aqui para todos os gostos. E o nosso não poderia ser diferente. Esperamos que você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tenha gostado, especialmente o professor. No dia do professor, trouxemos aqui o presidente do Sindicato dos Professores
do município, falando um pouco sobre as atividades, a vida e a luta dos profissionais. Eu tinha um assunto para abordar com o senhor, não vou ter mais tempo, que eu ouvi essa semana, vamos guardar para uma outra data. Estão querendo tirar os alunos de classes especiais da sala de aula, fazer uma sala separada, sabe? Vai voltar o tempo antigo? É uma proposta do governo federal, né? É uma Pode não vai uma outra hora, eu acho que não vai vai ligar, evoluir. É. Não vai evoluir. Foi um avanço enorme nisso. E eu ia lhe perguntar sobre a questão dos monitores nas salas de aula, porque um outro dia eu entrevistei aqui o presidente de uma organização dos... Ô, Kainan, aquele menino aqui, me ajuda aqui, Didi, dos surdos e mudos e coisa e tal, tem uma entidade que eles representam. A Abadef, exatamente. E a gente conversou sobre essa questão da evolução dessa área e parece que querem agora mexer, tirar os deficientes para uma sala de aula separada. Mas vamos falar sobre isso numa outra oportunidade, porque isso realmente me parece que interessa também aos professores. Obrigado, professor. Quero agradecer aqui também ao Oscarino, né, a oportunidade, o convite de ter feito para a gente vir conversar aqui, a TV Liberdade também, essa oportunidade, me coloco à disposição também numa outra data aí, a gente conversar, seguir conversando sobre educação, sobre esses tópicos que foram apontados agora no finalzinho aí, que educação é um tema que tem assunto sempre, né, e quando a gente começa a falar, vê que o tempo é curto, né, por maior que seja o tempo, né, sempre tem assunto, e educação na minha vida é uma coisa que faz parte desde o meu nascimento, como eu já tinha comentado antes, acho que antes da gente entrar no ar, né, filho de professor, filho de professor e professora, e lá quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu assistia às jornadas pedagógicas com a mãe lá, era obrigado, né, não era nem questão de querer ou não, tu vai ficar, porque acabava as aulas, meus colegas iam tudo ir para casa, né, toda sexta-feira tinha reunião com os professores, que eram as jornadas pedagógicas que chamavam, e eu ficava lá assistindo junto com a mãe, ou com o pai, quando fosse, né, que o pai era outro, ele era de séries finais, né, quando eu era menor era com a mãe, depois quando eu era maior eu já tinha a opção de ir embora para casa sozinho, né, era diferente. Então já estava envolvido com educação desde sempre aí na minha sangue. vida. Tá no sangue. Muito obrigado aos espectadores também. Foi muito proveitoso esse nosso tempo aqui, né, de conversa, né? Foi uma conversa bem descontraída, né? Falamos sobre diversas coisas. Eu gostei bastante. Muito obrigado, né? Obrigado, meu querido professor. Para o senhor também, professor. Parabéns pelo dia do professor. Eu também queria dar os parabéns. Pode externar o cumprimento dos seus colegas. De todas as esferas, municipal, estadual, federal. Acho que a nossa luta é igual, né? A gente está sempre lutando por dias melhores, né? E a educação tem por objetivo isso, é a profissão que gera, que forma as outras profissões. E a nossa luta diária é para uma sociedade mais justa e digna, né? E é para isso que a gente estuda e é isso que a gente tenta passar sempre para os nossos alunos. Um abraço a todos aí e parabéns aí pelo dia 15 de outubro, dia do professor. Um abraço. Muito bem, professor. Como eu disse lá no início, o professor é o profissional que se entrega à nobre tarefa de ensinar e educar, Didi. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, Didi. Kainan, olha aqui, ó. Vamos encerrar o programa hoje, né, da Jornal de Bagé, com uma mensagem que está lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Kainan, diz assim, esse livro que, para quem acredita, traz a palavra de Deus. Os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas eternamente. Até a próxima semana, se Deus quiser, Ele vai querer. Muito obrigado, Kainan. Até a próxima.
Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o paladar.